Olá para você que acompanha a TV Pai Eterno, a Casa do Pai na sua casa. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta jornada do conhecimento da fé. Um programa dedicado à leitura da Palavra de Deus, à catequese, para juntos crescermos na nossa fé. Uma alegria ter a sua companhia através deste programa. Começamos pedindo ao Pai Eterno a sua bênção, a sua proteção para a nossa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero fazer um convite especial a você que nos acompanha neste horário do nosso programa. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem, a sua impressão ou o seu pedido de oração, ou envie uma mensagem pelas nossas redes sociais. Faça parte desta obra de evangelização e contribua com a Casa do Pai. Faça parte desta família de amor. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Se você está com seu smartphone, abra a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno. Muito obrigado pela sua participação. Seguimos preparando você, com toda a sua família e comunidades, para o jubileu do ano que vem, com base na coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 volumes das edições CNBB. Agora nós iremos abordar o volume 13º, que contempla os tempos fortes do ano litúrgico. Tema central na Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, e é escrito pelo Monsenhor Maurício Barba, professor de liturgia no Pontifício Instituto Litúrgico de Roma. E hoje quem nos ajuda a refletir sobre essa importante temática, nos preparando para o Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança, são dois convidados muito queridos. A Roseli Vanderlei, leiga inaciana, colaboradora do Centro Loyola de Goiânia e integrante da Rede Celebra. Ela também é professora. Roseli, bem-vinda. Obrigada, eu que tenho a alegria de estar aqui, aprendendo um pouco, conversando um pouco sobre tema tão importante para nós nesses tempos. Quem também está conosco, conectado com a gente através aí dessa possibilidade de estarmos unidos pelos meios de comunicação, é o Padre Danilo César dos Santos Lima, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Comissão Episcopal Pastoral da CNBB para a Liturgia e professor de liturgia da PUC Minas e também membro da Rede Celebra. Padre Danilo, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington, professora Sueli. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento e eu me sinto muito honrado com o convite que a TV Pai Eterno me faz para participar desse programa tão importante aqui para a consciência, da fé em nossas comunidades e famílias. Eu começo perguntando sobre essa expressão que o caderno 13 traz, os tempos fortes do ano litúrgico. Nós podemos compreender como tempos fortes na diferença de relevância ou tempos fortes na sua realidade de experiência da fé? Porque na liturgia sempre fazemos a experiência pascal e da palavra, da celebração, da partilha.
E isso, por si só, tem a sua força manifesta quando a comunidade se reúne. E aí eu pergunto, a expressão tempos fortes do ano litúrgico coloca, por assim dizer, em segundo plano outras realidades celebrativas, ou é somente uma forma de se expressar, por assim dizer, esse momento em que a comunidade mergulha no mistério especificamente celebrado? Padre Danilo. Então, a expressão tempo forte, eu considero quase como que uma redundância, porque o tempo, quando a gente conhece essa categoria tempo, né, a gente percebe que ele tem por si uma força muito grande, né? Aliás, tempo e espaço são duas coordenadas da vida humana muito importantes. Como seres históricos, né, nós vivemos dentro de um espaço e também de um tempo, né? Mas o tempo ele é mais importante que o espaço, nos ensina o Papa Francisco. E ele é importante porque é no tempo, é na história, que os acontecimentos gerados pelas ações e decisões humanas, pela vida humana, vão qualificando a nossa própria vida, a nossa própria existência. Então pensemos, por exemplo, no tempo de uma gravidez. É um tempo forte, né? E que é importante para que a criança seja gestada e tenha maturidade suficiente para, saindo do útero da mãe, viver a vida nesse mundo, né? Evidentemente com todas as condicionantes do crescimento de uma pessoa humana. Precisamos de tempo, né, para fazer coisas acontecerem. Por exemplo, para fazer um exame, uma prova, a gente precisa de tempo para estudar, ou precisamos de tempo para fazer um tratamento, precisamos de tempo para conhecer uma pessoa, né? As pessoas que namoram, que conhecem alguém para se casar, vão precisar de tempo. Então, o tempo é uma coordenada fundamental e ele mexe mesmo com a vida da gente. A nossa vida muda e se transforma à medida em que a gente experimenta o tempo, né, que passa, né? Tempus fugit, o tempo passa. Verdade. E quando ele passa, ele marca a gente. Zeli, quando falamos do tempo forte e relacionamos isso com o ano litúrgico, nós estamos, de fato, marcando referencialmente esses momentos de relevância, de importância distinta na vida de Cristo e refletido na vida da comunidade. Sim, e esse tempo, ele é celebrado, né, durante cada dia, cada semana e durante nas festas, solenidades e nos tempos fortes, né, redundantemente falando, mas é um reforço do que se celebra a cada dia, a cada semana, a cada domingo no dia do Senhor, o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós celebramos a cada domingo e o ano litúrgico nos proporciona, né, a igreja com essa rica e fecunda liturgia tão bela, nos proporciona retomar, reforçar esses mistérios nesses tempos fortes de que fala esse caderno do Jubileu, o caderno 13 do Jubileu 2025. É interessante pontuar aqui que o Monsenhor Maurício, ele traz 5 tempos, né, fortes. O tempo da Quaresma, onde ele diz, purificados pelas águas do batismo e pelas lágrimas da penitência. O tempo pascal, a celebração do mistério pascal em 3 dias. O tríduo pascal, melhor dizendo. O tempo pascal, o ressuscitado entre nós. O tempo do advento, o caminho rumo àquele que vem. O tempo do Natal, a manifestação do Senhor. Nós que passamos pelo tempo da teologia, né, da academia teológica, para nos aprofundarmos, né, na ciência, entendemos que estes tempos constituem o que nós chamamos de ano litúrgico. Eu acho que antes da gente especificar cada um desses momentos, Padre Danilo, a gente precisaria voltar um pouquinho para dizer o que é o ano litúrgico.
Muito bem. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que o ano litúrgico é um calendário, né? Agora, esse calendário, ele tem um significado muito importante para a nossa igreja, porque ele tem uma força sacramental. A gente chama isso de sacramentalidade. E esse calendário, ele tem uma célula, né? O ano litúrgico, ele tem uma célula primordial, que é o domingo, o dia do Senhor. Me parece que o último programa tratou desse assunto. E o domingo é chamado pela nossa Constituição litúrgica de o principal dia de festa do ano litúrgico, por causa da Páscoa de Jesus, que é recordada semanalmente. E aí, a partir do domingo, foram nascendo as demais festas, solenidades que celebramos ao longo do ano, né? E em torno dessas festas foram surgindo esses tempos chamados de tempos especiais, né? Ou tempos fortes, em que a atenção e o coração da igreja é voltado, então, para aquele mistério, né? Tanto no sentido preparatório, é o caso do tempo da Quaresma e do tempo do Advento. O primeiro nos prepara para a Páscoa, nos dispõe para celebrar a Páscoa, e o segundo nos dispõe para celebrar o Natal. Mas isso tudo está em torno dessa célulazinha primordial que é o Dia do Senhor, né? E aí, nessa configuração, a gente estabeleceu aí dois polos. Esses dois polos, esses dois eixos, eu costumo dizer, são dois ganchos que seguram a rede da experiência da comunidade, né? Onde a comunidade pode se apoiar, digamos assim, que é o eixo da encarnação do Verbo e o eixo da redenção, né? Da morte e da ressurreição do Senhor. É interessante porque as pessoas, nas formações, Roseli, que você tem acompanhado junto à comunidade, as pessoas têm noção disso que o Padre Danilo dispôs, do ano litúrgico ser, primeiro, um calendário, e que nesse calendário nós marcamos referencialmente com as celebrações, seja das solenidades, das memórias, dos tempos, o mistério do próprio Cristo. É complicado dizer que as pessoas têm noção. Algumas têm, a maioria não, Padre Wellington. Inclusive as nossas formações de leigos, junto às comunidades que nos pedem esse auxílio, essa colaboração, é nesse sentido. De mostrar para os fiéis esse calendário, até de uma forma assim, concreta, visual. Nós temos na rede alguns elementos que nos proporcionam fazer isso de uma forma mais concreta. Como lúdica, um laboratório, né? Como um laboratório, sabe? É lúdico, para que as pessoas consigam enxergar esse tempo na liturgia, esse tempo nas celebrações cristãs, esse tempo nos nossos domingos, nas nossas liturgias, durante todo o ano, quando celebramos esses mistérios da redenção e da encarnação. Padre Danilo, já falando do primeiro tempo forte que o Monsenhor Maurício traz, que é o tempo da Quaresma, antes de falar especificamente dele, dias atrás nós fizemos um programa apresentando a nova tradução, a tradução da terceira edição típica do Missal Romano. E me chamou muito a atenção, quando apresentada a tradução, de que muitos, de modo equivocado, pensavam se tratar de um outro missal ou de uma outra tipologia, se pudesse assim utilizar o termo, até da celebração da missa, de um outro rito, e o desconhecimento era muito grande. Então, buscou-se fazer uma apresentação do missal e a CNBB fez uma exortação para que as comunidades, principalmente os grupos envolvidos mais estreitamente com a liturgia, pudessem conhecer essa terceira
tradução, né? Essa terceira tradução aí do missal. Isso me chamou a atenção porque durante muito tempo se pensou, se imaginou que liturgia fosse coisa somente do padre. E nós estamos aqui nos preparando para o jubileu, onde toda a igreja é chamada a celebrar. E o Papa se preocupa que nós marquemos referencialmente, por exemplo, o conhecimento de tempos fortes da liturgia. Isso mesmo. E é interessante a gente pensar na experiência que as comunidades fazem disso. Eu acho importante a fala da professora Roseli, porque a gente, às vezes, fica muito preocupado em dar a conhecer, no sentido de levar formulações a respeito da experiência litúrgica, quando, na verdade, a experiência existe nas nossas comunidades, né? Então, pode ser que o pessoal não tenha as formulações teológicas que nós temos por termos feito uma faculdade, ou um curso, ou uma formação, né, em torno da liturgia, ou na própria catequese, mas a experiência está garantida lá, nas comunidades, em todas elas, né, do ano litúrgico. E essa experiência, ela é fundamental no sentido, primeiro, de fazer-nos beber na fonte primordial da vida cristã, que é a liturgia, né? Então a gente se reconfigura enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, quando participamos da liturgia, e a própria liturgia vai nos dando elementos para que a gente entre no mistério. Essa palavra está sendo muito usada aqui entre nós, mas talvez fosse bom a gente dizer que a palavra mistério aqui tem o sentido de acontecimento que se revela para nós, né, por meio da palavra, dos ritos que celebramos, da própria vida de Jesus, que nos é disponível, né, disponibilizada nas celebrações. Então, eu diria assim, que a melhor preparação para esse jubileu, que vai comemorar aí, né, esse fechamento do concílio, né, que fez aí 60 anos, né, digamos assim, a Sacrosanto Concílio abriu o Concílio Vaticano II no sentido da produção, né, dos documentos, foi o primeiro documento, mas também esse ano jubilar, né, em que a Igreja reconhece as graças e o amor de Deus que nos conduz aí de tempos em tempos para que essa Igreja possa testemunhar diante do mundo essa salvação que nos é dada na morte e na ressurreição de Jesus, no mistério pascal, e nos é dada no tempo, na experiência da vida humana que se constitui e que vive no tempo, né, que acontece e se manifesta no tempo. Professora Roseli? Então, essa experiência, viver essa experiência na celebração é muito importante. É preciso que essa experiência seja vivida ali nas orações, nas preces, nos cantos, em comunhão com toda a comunidade que esteja ali rezando junto. Mas a catequese, a formação para essa comunidade vivenciar isso com mais gosto, com mais consciência, produzindo frutos, que é assim que a liturgia deve ser para nós vivida, né? Deve ser frutuosa, ela deve ser ativa, ela deve colocar para nós essa celebração de forma que a gente saia dali e viva a nossa missão de cristão, de cristã, de seguidora, de seguidor de Jesus. E então acho que a formação para os leigos e as leigas, a catequese, de forma experiencial, é fundamental. É claro que o conhecimento, o conteúdo é necessário também, mas eu trago aqui uma fala de Santo Inácio de Loyola, que não é muito saber que sacia e satisfaz,
mas é o sentir e saborear internamente as coisas. Então, acho que esses dois aspectos têm que estar muito ligados. Tanto o conhecimento intelectual, é preciso sim que a gente estude, que se forme, mas é fundamental que se vivencie essa experiência no dia a dia, nas celebrações, na comunidade. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar nossa conversa com a professora Roseli e o padre Danilo sobre os tempos fortes do ano litúrgico. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre o caderno 13 da coleção Cadernos do Concílio, da Edições CNBB, que trata os tempos fortes do ano litúrgico, nos preparando para o jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. Estão conosco a professora Roseli e o padre Danilo César, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e membro da comissão da CNBB para a liturgia, professor da PUC Minas. Ambos, professora Roseli e padre Danilo, membros da Rede Celebra. Entrando nas especificações dos tempos tratados nesse 13º caderno. O primeiro tempo, o tempo da Quaresma. E ele traz dois elementos, os 40 dias e a Via Sacra. Eu pergunto, como vocês observam, como vocês poderiam definir o tempo quaresmal diante daquilo que, no ciclo do ano litúrgico, como eu posso dizer, uma menina da catequese na minha paróquia disse, Quaresma tem todo ano, né? Todo ano tem Quaresma, mas a diferença daquilo que a gente celebra ano a ano vai sendo completada na realidade do mistério de Cristo. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse primeiro tempo, né? O tempo da Quaresma, purificados pelas águas do batismo e pelas lágrimas da penitência. Padre Danilo. Então, acho que a palavra-chave para a gente entender o tempo da Quaresma é o batismo. Não há dúvida sobre isso. O batismo está na origem desse tempo que nos prepara para celebrar a Páscoa. Mas, originalmente, o tempo da Quaresma, ele era a última etapa do processo catecumenal, em que aqueles catecúmenos que se tornaram eleitos, etc., eles vão se, digamos assim, sendo conduzidos para mais, mais próximos do evento da Páscoa, do acontecimento, do mistério, né, da Páscoa, mas também da celebração da Páscoa, em que eles vão ser iniciados com o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Como a igreja passou a celebrar o batismo de crianças, o catecumenato ele caiu em desuso e entrou o que a gente chama de catecumenato social. Considerava-se cristão todo mundo que nascia na Europa, né? A sociedade se tornou, entre aspas, cristã. Então bastava nascer em determinada região, um lugar para ser cristão. E nascia e batizava logo, né? Só que isso significou uma ruptura do sistema, do organismo iniciático da igreja, esse é outro assunto, né? E isso também fez com que o tempo da Quaresma mudasse a sua identidade. Então, ao invés de ser um tempo preparatório para os sacramentos da iniciação cristã, o tempo da Quaresma se tornou um tempo de revisão batismal, de revisão da nossa vocação batismal, da nossa vocação de filhos e filhas de Deus, de discípulos e discípulas de Jesus. E aí entra o sacramento da penitência, o chamado também de sacramento irmão do sacramento do batismo. Porque a graça que nós recebemos no batismo, ela é uma graça que, ela é abalada pela experiência do pecado, né? Então, a penitência vem restaurar em nós essa graça batismal, né? E aí a expressão proposta pelo professor Maurício Barba, foi meu professor em Roma, ela é muito bonita, porque os antigos que diziam isso, né? No batismo lavam-nos as águas e na penitência lavam-nos as lágrimas, isto é, o nosso arrependimento, né? Então a comunidade cristã é chamada
a viver essa experiência batismal ano a ano, né? E aí você levantou a questão da repetição. Todo ano a gente volta, todo ano tem quaresma. É verdade, porque nós somos pessoas que estão no tempo. E tudo que está no tempo é fragmentado, tudo que está no tempo passa, é esquecido, tudo que está no tempo, né, infelizmente, tem esse lado também importante. Então, como é que a gente pode entender essa questão da repetição da quaresma nesse ciclo trienal do ano litúrgico, né? Eu faço uso de uma imagem para ajudar as pessoas a compreenderem. É a imagem do parafuso. Quando a gente vai parafusar alguma coisa, a gente tem que dar as torcidas de um parafuso aí com a chave de fenda, né? Com a chave Phillips. Então, cada vez a gente vai torcendo para o parafuso penetrar. A gente vai precisar de muitas quaresmas, de muitas voltinhas nesse parafuso, para essa experiência batismal entrar tão profundamente em nós que nada vai abalar mais isso. A gente vai ficar firme nessa experiência batismal. Muito importante essa imagem que o Padre Danilo nos traz, professora Roseli, de que dos ciclos que nós vamos vivendo, da experiência, no caso, do tempo da quaresma, vamos nos aproximando da pessoa de Cristo. E é bonito também essa imagem das águas e das lágrimas, né? Não tem como, eu acredito e vejo isso como uma grande graça, uma oportunidade grande de a gente viver 40 dias, 5 semanas, né? Nesse contexto, que nosso contexto também é novo, né? Retomando, fazendo memória de todo o trajeto, toda a vida de Jesus, e nós tentando cada vez mais segui-lo mais de perto, escutar sua palavra, colocá-la em prática. É uma grande graça que a igreja e essa liturgia bela como nos garantem, nos proporcionam para viver essa quaresma todo ano, mas de forma diferente, de forma renovada, porque nós também não somos mais os mesmos. A cada ano nós somos renovados pela graça do batismo, pela redenção das nossas faltas, pelas nossas orações diárias, pelas nossas celebrações a cada domingo. Então a quaresma reforça isso para nós, não é? Perfeito. Professora Roseli, Padre Danilo, eu quero fazer uma partilha. Em agosto desse ano eu completo 11 anos de sacerdote. E durante 10 anos da minha experiência como padre, eu vivi nos meios de comunicação. A partir do ano passado, tive a oportunidade de assumir uma paróquia, minha primeira paróquia. E esse ano eu senti isso que o Padre Danilo está dizendo sobre o período forte da quaresma como preparação para os ritos, os sacramentos da iniciação à vida cristã, quando, na noite da vigília pascal, eu tive a oportunidade de ministrar os sacramentos, né, os 3 sacramentos, para os adultos que estavam no caminho de preparação. Aqui na Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino tem insistido para que nós assumamos essa catequese catecumenal de iniciação à vida cristã e tem surtido muitos frutos. Acredito que tanto no coração dos fiéis, como também no coração dos ministros que estão responsáveis por essa experiência à comunidade. E isso me fez repensar, Padre, porque foi a minha primeira celebração de vigília, onde eu pude ministrar os 3 sacramentos e entender a importância ali, mesmo depois de ter estudado, somente nessa experiência que eu fui compreender fortemente a preparação quaresmal para esses 3 importantes sacramentos da iniciação à vida cristã. Queria fazer essa partilha com o senhor, porque sei do empenho que tem feito para que a gente também cresça nessa dimensão do conhecimento. Verdade, a Vigília Pascal é uma experiência muito bonita, muito viva, né? Ela consegue alimentar o ano litúrgico inteiro. É muito bonito a gente celebrar a Vigília Pascal como uma grande festa. E nessa grande festa, a gente tem aí uma marca iniciática muito forte. Então,
A vigília pascal ela é toda batismal. Interessante a gente ver as leituras, as 7 leituras do Antigo Testamento, uma do Novo e o Evangelho, né? Sob esse prisma da iniciação cristã, da iniciação ao grande batismo, que são os 3 sacramentos, aí no caso. Então a vigília ela nos insere, né, dentro dessa perspectiva da vida nova em Cristo, que os sacramentos funcionam aí como porta para nós. E ela tem, de fato, esse poder renovador e transformador, né, para a vida da comunidade e para a vida ministerial, né? Os padres fazem parte da comunidade também, nós padres. Então, isso transforma, de fato, a gente. Agora, eu queria voltar aí num ponto interessante, porque sempre a fala da professora Roseli me instiga e me ajuda a pensar outras coisas. Porque é muito rica a fala dela. A experiência do ano litúrgico e da quaresma, ou da liturgia como um todo, não é uma experiência que a gente faz no sentido de que a gente propõe ou realiza simplesmente. Não, é uma experiência que a gente sofre. Sofre no sentido de experimentar, de viver essa experiência. Então, acho que a grande pergunta é: o que o ano litúrgico faz com a gente? Como ele nos transforma? Como é que eu saio, né, de ano a ano como cristão dessa experiência do ano litúrgico? Né? É deixar o ano litúrgico passar por mim, deixar a quaresma passar por mim, pela minha vida. Né? Não é eu que vou passar pela quaresma, não, é a quaresma que vai passar por mim, se eu permitir que ela passe e me transforme e me mude, enquanto filho de Deus, enquanto seguidor de Jesus, enquanto ser humano. Né? Eu queria aproveitar, olhando para esse tríduo pascal, Padre Danilo, nós temos a oportunidade no nosso país de observar o tempo da quaresma e o tríduo pascal como sendo um grande retiro popular das nossas comunidades, né? E por assim dizer, o grande pregador do retiro é o próprio Jesus, que nos conduz pela mão pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. É isso mesmo. Jesus é um mistagogo. Essa expressão aí, ele nos conduz pela mão, né? Significa mistagogia. Mistagogo é aquele que conduz pela mão. E se a gente permitir que a liturgia faça o que ela tem para fazer, o que Deus tem para fazer por nós através da liturgia, a gente de fato vai ser conduzido a essas fontes da fé que são os sacramentos, né, que celebramos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. E é bonito ver como o Concílio Vaticano II conseguiu selecionar, incluir, restaurar, manter, né, todos aqueles elementos essenciais e mais preciosos relativos à nossa experiência da fé cristã. A quaresma, ela tem, digamos assim, esses elementos, digamos, mais preciosos, os elementos mais característicos do ser cristão estão ali, presentes na quaresma. E a vigília pascal, evidentemente, completa isso, mas a vigília pascal não é celebrada como algo que não foi preparado, não. A quaresma, ela desemboca na vigília pascal. No tríduo pascal como um todo, né? Mas a vigília pascal, ela coroa essa experiência toda, essa caminhada, essa trajetória toda, né? Que é simbolizada aí pelo número 40, né? Que evoca aí a caminhada do povo no deserto, Jesus passando aí pelas tentações, Elias, que foi nutrido pelo pão e conseguiu caminhar mais 40 dias, Moisés no alto do monte com Deus, isso tudo está recordado aqui no nosso livrinho, né? Uhum. É muito bacana, muito bonito. E a comunidade agora está fazendo o mesmo. Ela está fazendo o mesmo, essa mesma experiência da história da salvação. Então, o que faz a liturgia? A liturgia nos põe dentro do tempo sagrado. Nos colocar dentro do tempo sagrado significa a gente faz parte dessa história da salvação. 40 não é só uma coisa do passado vivida por eles.
esse 40 é vivido por nós aqui agora, né? Que estamos dando continuidade a essa história da salvação. Deus caminha com a gente, Ele vem aqui agora, nas nossas celebrações da nossa vida, caminhar conosco. Então, a gente está dentro dessa história. E a liturgia é que põe a gente dentro dessa história. Convidando, por exemplo, por assim dizer, como diz o Papa Francisco, todos a fazermos a experiência. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o terceiro bloco do nosso Conhecimento da Fé, que hoje trata do Caderno 13, falando sobre os tempos fortes do ano litúrgico. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, que trata do Caderno 13 das edições Cadernos do Concílio, aonde nós preparamos para o jubileu do ano que vem, Peregrinos de Esperança. O tema deste caderno são os tempos fortes do ano litúrgico e foi escrito pelo Monsenhor Maurício Barba. Estão conosco o Padre Danilo César e a professora Roseli. Neste terceiro bloco, nós temos aí 3 tempos para contemplar dentro desta realidade do ano litúrgico, que é o tempo pascal, o ressuscitado entre nós, o tempo do advento e o tempo do Natal. Vamos primeiro, então, pelo tempo pascal e depois voltamos no advento e Natal, que se complementam. Olhando para o tempo pascal, a presença do ressuscitado, os sinais e a forma como a comunidade vai compreendendo os ensinamentos fazem parte dessa realidade pascal celebrada pela comunidade, Padre Danilo? Sim, eu diria que a questão da presença aqui é muito importante para nós, porque a gente pensa em presença, aí entra a ideia de presença real, mas a gente não conecta as coisas, né? Então é importante a gente lidar com essa categoria da presença, que tem a ver também com o tempo e com o espaço, né? Evidentemente. Jesus está presente na vida da comunidade porque Ele ressuscitou, né? Se a sua morte foi resultado da não presença, né? A morte significa tirar alguém de circulação, inibir, constranger, né? Digamos assim, aniquilar uma presença, que foi o que fizeram com Jesus. Quando Deus o ressuscita, Ele torna Jesus presente de tal forma que nada mais pode condicionar essa sua presença. Nenhuma força humana pode mais condicionar essa presença de Cristo. Então Ele está aonde houver cristãos reunidos, aonde houver pessoas sofrendo, aonde houver pessoas fazendo bem, né? Lutando pela justiça, pela paz. Então Cristo está ali caminhando com essas pessoas, vivendo, né, a vida delas o tempo todo. Então a presença de Cristo na vida das comunidades é fruto dessa experiência da Páscoa. E essa presença de Jesus, ela é uma experiência concreta. Ela não é uma ideia que a gente faz a respeito de Jesus ressuscitado. Por isso, os textos escolhidos para os evangelhos são muito claros a respeito disso, quando diz que, ao partir o pão, os discípulos reconhecem a presença de Jesus. Os olhos deles se abrem. Então, na concretude do rito, da fração do pão, Jesus se manifesta presente para eles. Ou quando Jesus mostra as suas mãos e diz: tocai-me e vei-me, eu não sou um fantasma, né? Porque um fantasma não tem corpo. E depois, no outro episódio, ele vai dizer: vocês têm alguma coisa para comer? Eu quero comer na frente de vocês, para que vocês entendam que sou eu mesmo. Então, as refeições dos cristãos passam a ser lugar da experiência dessa presença e dessa permanência de Jesus em nosso meio, como fruto da sua ressurreição. E é muito bom a gente saber que Ele está conosco, né? O tempo todo. É isso mesmo, né, professora Roseli? Saber e sentir isso, né, nas celebrações eucarísticas, a cada domingo, quer dizer, nos 7 domingos, nós vivemos 50 dias, 7 domingos. Cada domingo, os textos bíblicos, os evangelhos, nos trazendo isso, essa presença de Jesus junto aos seus amigos, aos seus discípulos e discípulas, e conosco, discípulos e discípulas dele, hoje nós somos. Amigos e amigas dele, hoje nós somos. Então, viver essa presença, sentir essa presença nessa celebração,
ouvindo, escutando a palavra, a sua palavra, colocando em prática e comungando desse corpo e desse sangue, né, que se doou por nós, mas que também nos trouxe a salvação com a sua ressurreição. Então nós temos de novo, essa graça, essa oportunidade de celebrar 50 dias, mais 7 semanas, né? Que o tempo comum lá parou na 7ª semana. É interessante que eu fiquei pensando nessa simbologia do 7 também. 7 semanas lá depois que acabou lá o tempo do Natal, vivemos 7 semanas do tempo comum, e aí começamos com o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, e aí a gente vive 7 domingos para depois retornar ao tempo comum que nós estamos vivendo hoje. Então isso para mim, eu fui analisar e ver a simbologia do número 7 também nas Escrituras, né? Essa completude, Padre Danilo, que também está presente na experiência da grande alegria, né? A fala da professora e agora a sua, Padre Wellington, muito interessante, como sempre a professora lembrou a experiência jubilar, né? O 7, né? As 7 semanas, a semana que tem 7 vezes 7, 49, e o ano seguinte é a experiência do jubileu, da alegria dessa comunidade que vive, então, essa libertação. O ano jubilar é o ano da libertação, em que se restaura a vida livre desse povo de Deus que caminhou pelo deserto, tendo sido escravo no Egito e agora vive na terra como povo livre. Então, o jubileu é para lembrar essa vida plena, né? E quando a professora fala do 7, aí, desses ciclos, né, mostra insinua, né, evoca essa coisa do jubileu, que vamos celebrar agora daqui a pouco, né? Foi bom lembrar isso. É muito bacana. E eu chamo a atenção para essa pequena Páscoa, poderíamos assim se referir, a cada domingo que nós celebramos é a Páscoa semanal. E o tempo pascal, essa extensão, o Monsenhor Maurício usa a expressão que também foi utilizada na literatura por Tertuliano, que vai referir-se ao período da Páscoa como um período de enorme alegria. Essa alegria se contrapõe às lágrimas penitenciais ou ela completa essa realidade que nós vivemos na Quaresma? Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. A gente reza isso no Salmo 124, né, se não me engano. E a gente viu isso no domingo que passou. O evangelho do domingo, do 12º domingo do tempo comum, fala dessa experiência das ondas que assaltam a vida da comunidade, mas que essa tempestade ela é acalmada pela experiência daquele que estava adormecido, imagem da morte, e que se levanta, imagem da ressurreição, para calar o vento, para calar a tempestade, para calar as ondas, né? Mostrando então que esse Filho de Deus, ele veio restaurar esse tempo da vida plena. E a alegria nossa não é a alegria de dar risada, é a alegria da Páscoa, é a Páscoa contínua, é uma alegria certeira, né, fundamental, né, de viver essa experiência da vida feliz, né, da vida plena, né? Porque não adianta a gente dar risada e achar tudo bonito, festa, engraçado, se a gente não tem vida boa, feliz, né? Então, é um outro tipo de alegria que evoca essa vida plena que Jesus nos traz. Nós precisamos citar ainda 2 grandes tempos, que é o tempo do Advento e o tempo do Natal. O Advento, o caminho rumo àquele que vem, e o tempo do Natal, a manifestação do Senhor. Tempo forte também para o povo de Deus, professora Roseli. Sim. O Advento, né, 4 semanas que a gente vive, assim como nós preparamos também para a ressurreição de Jesus, a gente aqui no Advento nós vamos nos preparar para o mistério da encarnação e do nascimento de Jesus. Então a igreja e a
liturgia nos proporciona isso. Esses 4 domingos para vivenciar, escutar a palavra, celebrar a cada domingo esse nascimento. E aí o advento também traz 2 aspectos. Ele se desenvolve aí nos proporcionando rezar 2 aspectos. O aspecto da primeira vinda de Jesus, certo, mas também nos preparando também com a expectativa da sua segunda vinda, não é? Então nós temos essa oportunidade de rezar e de celebrar 4 domingos os evangelhos, trazendo os personagens da Bíblia, da Escritura, como Isaías, como João Batista, como Maria, para nos prepararmos na esperança e também na expectativa, tanto para fazer memória desse nascimento, dessa encarnação, do Salvador e também da segunda vinda gloriosa. Padre Danilo, o tempo do Natal é um tempo que nos aproxima ainda mais da pessoa de Jesus, porque todos nós fazemos essa experiência, né? É um tempo muito querido, né? O professor Maurício Barba fala disso, que é um tempo muito apreciado pelas nossas comunidades, pelo povo, pelo comércio, etc. Existe uma cultura em torno do Natal, mas nós cristãos é que guardamos esse segredo. O mistério aqui, no sentido do segredo bem guardado, que a comunidade carrega, que é o fato de Deus ter se feito humano, ter se feito um de nós. Aí a gente compreende aquela frase de Jesus, né? Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único. Né? Então o Natal é essa dádiva em que Deus, né, nos dá o seu Filho feito um de nós, igual a nós em tudo, de menos no pecado. E aí o mistério da encarnação, né, que a gente tem naquele versículo do prólogo do Evangelho de João, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é um mistério da máxima importância, um acontecimento da máxima importância para a nossa fé. Porque dizer que Deus se fez um de nós qualifica a vida humana de tal maneira que a gente faz a pergunta do Salmo, né, que é Deus o homem para que tanto dele cuideis, né? Então, é um tempo que nos enche de ternura, né? Porque a gente fica embevecido assim, né? Diante do bebezinho lá na manjedoura, mas ao mesmo tempo nos enche de admiração, né? Acho que a Santa Selma dizia: por que Deus se fez homem? Essa pergunta, cur Deus homo, né? Por que Deus se fez homem? Para nos salvar, evidentemente, né? Mas ele nos salva nos assumindo. E aí Santo Irineu vai dizer: só pode ser salvo aquilo que foi assumido, né? Se não assumir, não tem jeito de redimir, né? Só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Então ele nos assume para nos redimir. Então esse tempo do Natal é um tempo de recordar essa grandeza da nossa fé. O nosso tempo se esgotou. Eu quero aqui agradecer aos nossos convidados pela oportunidade dessa partilha. Eu digo sempre, o conhecimento da fé é um aperitivo para que possamos desejar nos aprofundar ainda mais nos documentos, nos textos, na experiência que a celebração nos convida a fazer. Agradecer à professora Roseli Vanderlei, leiga ignaciana, colaboradora do Centro Loyola aqui de Goiânia, integrante da Rede Celebra. Professora Roseli, muito obrigado. Eu que agradeço essa grande oportunidade de reencontrar com o senhor, que é pároco lá da comunidade, que agora a gente está participando. Olha que honra, viu? Muito e responsabilidade. Bom, muito bom. E rever o Padre Danilo depois de tanto tempo. Gosto muito do senhor, Padre Danilo. O senhor é um querido amigo. Tá? Quero agradecer também a oportunidade da participação do Padre Danilo César dos Santos Lima, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da comissão da CNBB para a liturgia, professor de liturgia da PUC Minas e membro da Rede Celebra. Padre Danilo, que honra poder conversar com o senhor. Para mim também, eu fico muito feliz com o convite, agradeço, achei a conversa muito agradável, foi muito bom rever a professora Sueli, conhecer de perto
o Padre Wellington, e queria saudar aqui os meus paroquianos da Paróquia de Santana, em Belo Horizonte, que me permitem viver essa riqueza toda junto deles, né? E também os meus alunos na PUC, que me permitem, né, aprender com eles enquanto ensino essas maravilhas da nossa fé. Nosso agradecimento a você, caro telespectador, pela oportunidade que nos dá de entrar na sua casa para juntos partilharmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até semana que vem com mais um Conhecimento da Fé.